Bem, hoje eu vou ensinar sobre essa questão Subway Lines da, da Maratona NCPC, etapa subregional do Brasil. A questão L, Subway Lines, linhas de trem. Bem, eu vou passar dando explicação geral sobre a questão. A explicação é a seguinte, ele vai dar um sistema de metrôs, que vai ser um grafo conectado, que você pode chegar de um ponto a outro em qualquer grafo, e existe apenas um caminho entre dois pontos quaisquer. Em outras palavras, vai ser uma árvore, todas as características de uma árvore. E ele vai dar dois caminhos, caminho de A para B e um caminho de C para D. Ele quer saber quantas cidades o caminho de A para B tem em comum com o caminho de C para D. Primeiro, vamos analisar um pouco a questão. O input vai ter no mínimo 5 estações, no máximo 10 a quinta, e ele vai dar 20.000 carries, 2 vezes 10 a quarta. Ou seja, se a gente colocar uma complexidade, para cada questão a gente pesquisar o caminho de todos, vai dar uma complexidade de n vezes q, não passa, vai dar 2 vezes 10 a nona, vai ficar lento, então a gente precisa de uma ideia mais simples. Bem, existe um algoritmo chamado LCA, que é dado uma árvore, você achar um ancestral comum entre dois pontos quaisquer. Se você tem esse ancestral e tem memorizado qual a altura desse ancestral, então a distância entre A e B vai ser a diferença de altura entre A e o LCA de A, mais a distância, a diferença de altura entre o LCA de A e o LCA de B. Então, usando esse algoritmo de LCA, que a gente consegue achar a distância em log n. Mas por que a gente vai precisar da distância? Bem, vou explicar aqui um pouquinho. Vamos fingir, deixa eu ver aqui. Vamos fingir que o nosso A está aqui, o nosso B está aqui, o nosso C está aqui e o nosso D está aqui. Bem, o caminho de A para B vai ser esse daqui. E o caminho de C para D vai ser esse daqui. Bem, perceba que eles compartilham marcar de vermelho aqui, eles compartilham esse caminho aqui e essas duas cidades aqui, eles têm em comum. Então a resposta é 2. Bem, mas como a gente sabe disso? Deixa eu mudar de cor aqui. Vamos pegar a distância de A para B. De A para B. De A para B vai ser igual a 3. E de C para D vai ser igual a... De C para D vai ser igual a 3 também. Vamos guardar essas duas informações. E vamos colocar mais algumas informações. A distância de A para C é igual a 2. E a distância de B para D... E a distância de B para D é igual a 2 também. Vou colocar aqui a distância de A para D é igual a 3. E a distância de A para C é igual... de A para C não. De B para C é igual a 3. Bem, note que se eles compartilham esse caminho em comum, deixa eu mudar de cor aqui de novo, se eles compartilham esse caminho em comum, imagina que esse caminho aqui fosse como uma ponte... Não, deixa eu falar de outra maneira. Bem,
o C, para chegar no D, tem que passar por esse caminho que compartilha, em que o A precisa passar por ele para chegar no D. Mas, se o A for direto por C e o B for direto por D, esses dois caminhos, eles não vão compartilhar a mesma... Eles não vão passar por essa parte aqui. Ou seja, a soma dos caminhos vai ser menor. Tanto que você observa que a soma desses caminhos deu 6. A soma desses caminhos... Aqui é 3 não, aqui é 2. Aqui é 2. A soma desses caminhos deu 4. E a soma desses caminhos deu 6 também. Só que percebe-se que quando eu pego dois vértices que estão de um mesmo lado dessa ponte aqui de caminhos que são em comum, desse mesmo lado aqui, a soma das distâncias dá bem menor. Então, a gente vai pegar esses 6 aqui e vai subtrair do 4. O que a gente vai obter? O dobro da distância que eles andam em comum. Por que o dobro? Porque você está vendo que tanto o A indo para o D, quanto o B, o C indo para o... tanto o A indo para o B, quanto o C indo para o D, eles passam nessa posição aqui. E quando eu faço AC, BD, eu deixo de passar 2 vezes, que é o A indo para o B e o C indo para o D. Então, eu tenho que tirar 2 vezes a diferença que eu obtive. Então, vamos chamar isso daqui de X e vamos chamar isso daqui de Y. Então, a nossa resposta é X menos Y dividido por 2. Opa. X menos Y dividido por 2. Só que o seguinte, aqui eu tenho 2 cidades em comum, e esse x menos y dividido por 2 vai dar 1. Só que observe, essa daqui é a distância que eles andam em comum. O número de cidades é a distância que eles andam em comum mais 2, pois essa cidade e essa cidade são as cidades que eles pegam em comum. Então, você soma mais 1 no final. Bem, então a gente tem a fórmula e a gente tem o jeito que a gente vai achar. Mas e no caso que não tem caminhos em comuns? Bem, vou explicar. Espera isso. Voltar aqui. Prontinho. Agora vamos considerar o caminho entre B e D. Vamos considerar o caminho entre B e D e o caminho entre C e A. Vamos fazer de novo aquela sominha. Ver o que dá. O nosso X vai ser igual a A e C. A e C vai dar 2. Opa, é o nosso X. E B e D vai dar 2 também. Igual a 4. O nosso Y vai ser o mínimo da soma das distâncias. Então, por exemplo, eu posso ter o MX de A para D vai dar 4, ou vai dar 3, mais C para B vai dar 3 também, então 6. E de A para B e C para D também vai dar 6. Então, nosso Y é igual a 6. Então, quando esses dois caminhos, considerando aqui o caminho indo de B para D e indo de A para C, quando esses dois caminhos eles não têm nenhum laço em comum, então o nosso Y ele vai dar um valor maior do que o nosso X. Então, nesse caso, a gente apenas printa 0. Caso dê igual, a gente vai printar 1, porque
a diferença deles vai ser 0, dividido por 2, 0, mais 1, 1. Então, vamos para o código. Bem, agora eu vou explicar como vai ser o código dessa questão. Bem, o código vai usar essa estrutura de dados chamada LCA. Eu não vou explicar ela muito a fundo, vou passar por cima dos principais pontos dela, até porque o vídeo já está ficando muito grande. E em outra oportunidade eu explico como funciona o LCA intrinsecamente. Bem, basicamente o que a gente vai fazer com o LCA? O LCA ele não funciona sozinho, basicamente. Você sempre precisa de outro algoritmo para executar o LCA. Por exemplo, nesse caso aqui a gente usa uma segtree para poder fazer as consultas do LCA em log_n. Então vamos explicar. Primeiro, essa função aqui é a nossa inicialização do LCA. E esses vetores aqui, ó, o vetor de Euler é um vetor que você vai guardar se você rodar no DFS, toda vez que você aparecer em um nodo, você coloca dentro desse vetor. Toda vez que você aparecer dentro de um nodo, você coloca dentro desse vetor. O vetor HS é um vetor de altura, ou seja, qual é a altura de determinado nodo. O nodo raiz tem a altura 0, os filhos dele têm altura 1, os netos dele têm altura 2 e assim sucessivamente. Esse vetor FIST foi qual a primeira vez que o nodo I apareceu no vetor de Euler. Qual a primeira vez que ele apareceu. Isso vai ser importante no futuro. E a gente tem a nossa segue. Bem, deixa eu só dar uma breve explicação do... Imagina uma... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Imagina uma árvore desse tipo aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. O vetor de O ele vai visitar o 1, depois ele vai visitar o 4, depois você visita o 5, depois você volta pro 4, vai pro 3, volta pro 1, vai pro 2 e volta pro 1. Perceba que se eu pegar somente essa parte aqui entre 1 e 4, deixa eu explicar melhor, entre 1 e 3, por exemplo, eu quero somente essa subárvore, explicando melhor, eu quero somente essa subárvore aqui envolvendo 4, o 5, 4, 3. Na verdade, eu quero descobrir uma antecessão comum entre o 5 e o 3. Bem, eu pego a primeira aparição do 5, que é aqui, e a primeira aparição do 3. E vou fazer na segtree, nesse espaço aqui, para achar o nodo que estiver dentro desse espaço com a menor altura possível. Que a menor altura possível é o 4, então 4 é o ancestral comum entre esses nodos. A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu quiser entre o 2 e o 4. Qual a primeira aparição do 4? É aqui. Primeira aparição do 4. E a primeira aparição do 2 é aqui. Aí dentro desse intervalo eu pesquiso qual é o nodo de menor altura. É basicamente assim que o algoritmo vai funcionar e a gente vai usar a segtree justamente para pegar esses dados. Então, vamos para o código de novo. Também, aqui vai ser basicamente inicializando, a gente chama o DFS para preencher o vetor de Euler, o vetor de alturas e o vetor de first. Depois a gente inicializa a segtree. O DFS que a gente vai fazer,
a gente vai visitar cada nodo. Esse last aqui é para você não precisar de um vetor de visitados, porque a única chance de você fazer um ciclo dentro de um grafo é se você voltar para o ponto de onde você está vindo. Então, você guardando esse last aqui, você consegue, sem precisar de um vetor de visitados, ter certeza que o seu DFS ele não vai visitar mais de um nodo por vez. E aqui vai ser a nossa altura. Bem, a primeira ocorrência do nodo, como a gente vai entrar nessa parte aqui só uma vez para cada nodo, isso é garantido, então a gente vai, o vetor de first pode ser inicializado aqui, aí a gente põe o que está nesse nodo e a gente atualiza a altura desse nodo. Itera por todos os seus filhos, todos os seus adjacentes. Se eu não estou indo para onde eu vim, então quer dizer que é meu filho. Então quer dizer que, em outras palavras, se o tio aqui não é meu pai, então eu posso ir então ele é meu filho, então eu posso seguir adiante. Aí eu vou pro próximo nodo, guardando o last também e incrementando a altura mais 1, já que é meu filho, então a altura dele vai ser maior um pouco. Perceba que ele vai para o DFS e na volta a gente tem que guardar no vetor de Euler o nodo que ele aparece. Enfim, então basicamente isso é a função do DFS. Aí aqui vai ser a segtree que a gente vai fazer no Euler. Note que esse vetor de Euler ele tem um tamanho bem maior do que o nosso vetor de adjacências, aproximadamente 2 vezes maior, mas depende da árvore, mas gira em torno de 2 a 3 vezes maior. Aqui é basicamente a segtree em torno do vetor de Euler. A única parte complicada diferente da segtree é a atualização. Eu checo qual é o nodo que tem a altura maior. Se é o nodo da esquerda ou que tem a altura menor. Se é o nodo da esquerda ou o nodo da direita. E eu guardo a menor altura, que vai ser um ancestral em comum. O menor ancestral em comum. E aqui a gente tem a carry, que é basicamente a mesma de todas as segtrees, com a diferença que quando eu retorno -1, eu tenho que fazer essa checagem aqui para não vir um -1 retornando e assim quebrar a nossa resposta. Mas tirando isso, é basicamente a mesma carry de uma segtree comum. E aqui a gente tem a LCA. Quando a gente vai ter, a entrada vai ser 2 pontos, U e V. Aqui eu pego a primeira aparição de U e a primeira aparição de V no vetor de Euler. Como eu quero fazer left e right com o V e o U, então eu checo só se trocar caso o V seja menor que o U e eu faço a carry de qual é o menor ancestral em comum dentre o U e o V que foram dados na entrada. E para calcular essa distância, aqui eu tenho essa função dist, que é a distância entre U e V. Aí eu pego o ancestral em comum, que vai ser o LCA de U e V. E a distância entre U e V vai ser a distância de A de U até o seu ancestral em comum com V, mais a diferença entre um ancestral dos dois e V. Essa vai ser a distância entre U e V. Então, vamos para o código propriamente dito da questão. Eu vou declarar um Q e um N, que é o número de nodos e o número de perguntas. Nosso vetor de adjacências declarar com tamanho maxn mais 1. Eu estou declarando maxn mais 1 porque eu vou deixar os pontos indexados a partir de 1, até para facilitar na segtree.
que é mais fácil analisar segtree com vetores indexados a partir de 1. E é basicamente. E também pega o tamanho a inicialização da segtree, não, da LCA, ele usa o tamanho do vetor de adjacências. Então deixar ele desse tamanho facilita bastante o trabalho. Aqui inicializa em 1 mesmo, porque quando são n-1 ligações, aí então inicializa em 1 e termina em n, ou seja, eu vou ter n-1 leituras. Eu leio os 2 pontos. Jogo no vetor de adjacências. Agora a gente vai declarar a nossa estrutura de LCA. Vamos deixar nomear aqui VS e eu vou passar o vetor de adjacências aqui para ele criar a LCA. Agora temos que responder as perguntas. E vamos deixar aqui o x e o y, como eu tinha explicado agora há pouco. Então vamos ler as entradas. Então, o nosso x, ele vai ser o quê? A distância de A para B mais a distância de C para D. E o nosso y vai ser igual a menor das distâncias de A para C mais a distância de B para D, ou a distância de A para D mais a distância de B para C. Aí eu checo. Se o y for maior do que x, vou deixar uma variável de resposta aqui. Ans é igual a 0. Se não, a resposta vai ser x menos y dividido por 2 mais 1. E eu imprimo a resposta. Deixa eu separar aqui. Então, basicamente isso que o algoritmo tem que fazer. Vou pegar o caso de teste aqui. Era para dar 1 mesmo. (403) Ah, tem um 0 bem aqui. 0403. Deixa eu ver se esse tá indo aqui. 0403, deu certo. Agora vamos mandar o código. E accept. Bem, esse foi o Loop Solving. Qualquer pergunta pertinente pode deixar nos comentários, onde eu respondo. Enfim, obrigado pela atenção e até a próxima.